Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. E hoje vamos ler, sim, o Winnie Bueno, Imagens de Controle, um conceito do pensamento de Patrícia Hill Collins. E eu quero ler exatamente o trecho em que ela fala deste conceito de imagens de controle, tá? Maravilhoso esse livro. O conceito de imagens de controle em Black Feminist Thought, Knowledge and Consciousness and the Politics of Empowerment. O patriarcado, o colonialismo, o racismo e o sexismo constituíram formas de dominação que caracterizaram o período de escravização e que, no que pese, apresentam dinâmicas diferentes em cada contexto nacional, influenciaram a forma dos aspectos da vida social. Segundo Patrícia Hill Collins, os diferentes sistemas de dominação apresentam a própria malha de poder, o que irá criar implicações distintivas em cada contexto social. Por exemplo, o sistema escravocrata no Brasil e nos Estados Unidos tem características que, analisadas numa perspectiva global, apresentam contornos semelhantes. Contudo, ainda assim não é possível meramente entender esses dois contextos de forma igualitária, como se os impactos produzidos na vida social dos sujeitos localizados em cada um desses países fossem os mesmos. As intersecções entre racismo, capitalismo e sexismo nos Estados Unidos diferem daquelas do Brasil, produzindo uma matriz distintiva de dominação dentro de cada Estado-nação, bem como relações entre os dois Estados-nação. Ambas as nações podem compartilhar histórias gerais de dominação, por exemplo, como o seu extenso envolvimento com o tráfico de escravos africanos, como colônias e como estados-nação democráticos livres, foi essencial para essa incorporação no capitalismo global. No entanto, os padrões distintivos que a dominação assumiu dentro de cada Estado-nação diferem dramaticamente. A dominação racial, de classe e de gênero nos Estados Unidos e no Brasil não pode ser reduzida a uma a outra, nem a alguns princípios gerais de dominação, sem as especificidades de suas histórias. Desde o processo de escravização, as mulheres negras têm desafiado as imagens de controle, as quais vão se modificando conforme a dinâmica dos sistemas de opressão se altera. As experiências das mulheres negras em enfrentar as opressões constituem-se enquanto uma tradição intelectual, a qual mantém-se suprimida com o intuito de sustentar as iniquidades raciais e os sistemas de opressão que afetam a vida dessas mulheres. Para Patrícia Hill Collins, as imagens de controle constituem a dimensão ideológica do racismo e do sexismo, sendo que o processo de resistência a esse fenômeno articula-se a partir da autodefinição que mulheres negras constroem nos espaços seguros. O processo de constituição da autodefinição apresenta uma dimensão individual e outra coletiva, o que possibilita que mulheres negras respondam às violências articuladas pelas imagens de controle de forma distinta. Isso ocorre com outras questões relevantes para a agenda política de mulheres negras, constituindo uma característica própria de sua ação política e intelectual. Conforme Patrícia Hill Collins, apesar dos desafios comuns enfrentados pelas mulheres negras como um grupo, elas não têm experiências idênticas, nem interpretam experiências de maneira semelhante. As existências de temas centrais não significa que elas respondam a esses temas da mesma maneira. Diferenças entre mulheres negras individuais produzem padrões diferentes de conhecimento experimental, que, por sua vez, moldam reações individuais aos temas centrais. Essa premissa é fundamental para desmistificar o essencialismo que geralmente caracteriza as observações a respeito das experiências de mulheres negras. A análise de Patrícia Hill Collins, por exemplo, alicerça-se no feminismo negro enquanto estratégia política de justiça social e emancipação de mulheres negras. Essa, contudo, não é a única possibilidade de articulação política de mulheres negras, sendo possível que elas se identifiquem e busquem saídas para suas questões em outros campos, como é o caso da mulherismo africana, por exemplo. As imagens de controle são uma justificativa ideológica que sustenta a continuidade dos sistemas de dominação racistas e sexistas, que buscam manter as mulheres negras em situação de injustiça social.
São uma forma potente de atacar a assertividade e a resistência de mulheres negras à sua objetificação enquanto o outro da sociedade. Ao retratar as mulheres negras através dos estereótipos que as desumanizam, os grupos dominantes estabelecem uma miríade de justificativas que buscam perpetuar as iniquidades sociais e violências que eles impõem às mulheres negras em todo o globo. As imagens de controle fazem parte de uma ideologia generalizada de dominação, que opera com base em uma lógica autoritária de poder, a qual nomeia, caracteriza e manipula significados sobre as vidas das mulheres negras que são dissonantes daquilo que elas enunciam sobre si mesmas. Patricia Hill Collins explica que as imagens de controle possuem um significado central, que distingue esse conceito daqueles de representações e estereótipos. Uma vez que a articulação das imagens de controle se dá a partir da autoridade que os grupos dominantes possuem para nomear os fatos sociais. Segundo a autora, como parte de uma ideologia generalizada de dominação, imagens estereotipadas de feminilidade negra adquirem um significado especial. Como autoridade para definir valores sociais é um importante instrumento de poder, grupos de elite, no exercício do poder, manipulam ideias sobre a feminilidade negra, e isso se dá a partir da exploração de símbolos já existentes ou a partir da criação de novos símbolos. As imagens de controle também podem ser consideradas símbolos que buscam restringir a autonomia de mulheres negras, também sendo utilizadas como uma forma de naturalização das consequências do racismo e do sexismo a partir da inevitabilidade. Trudy Harris, citada por Patricia Hill Collins na abertura do capítulo destinado à descrição das imagens de controle, evidencia como o exercício da autodefinição é restringido para as mulheres negras. Sempre existe um outro sujeito com maior autoridade para falar sobre as experiências das mulheres negras no lugar delas próprias. O saber das mulheres negras, suas próprias experiências, os sentidos que suas vivências adquirem na particularidade e na vida coletiva, não bastam para que as mesmas possam nomear a sua própria história. Manter imagens de mulheres negras como o outro fornecem justificativa ideológica para as opressões de raça, classe e gênero. Determinadas ideias básicas atravessam estas e outras formas de opressão. Uma dessas ideias é o pensamento binário, que categoriza as pessoas, coisas e ideias em termos de diferença um do outro. Por exemplo, binários branco-preto, masculino-feminino, razão-emoção, cultura-natureza, fato-opinião, mente-corpo, sujeito-objeto ganham significado somente em relação ao seu homólogo. Outra ideia básica diz respeito à forma com que o pensamento binário molda o entendimento da diferença humana. Nesse sentido, a diferença é definida em termos de oposição. Uma parte não é simplesmente diferente de sua contraparte, são inerentemente opostas a seu outro. Brancos e negros, homens e mulheres, pensamento e sentimento não seriam complementares homólogos. Eles são fundamentalmente diferentes, entidades relacionadas só através da sua definição como opostos. Sentimentos não podem ser incorporados ao pensamento ou mesmo funcionar em conjunto, porque no pensamento binário, sentimentos retardam o pensamento e validam fatos obscuros. O pensamento binário é parte central da estrutura organizadora das imagens de controle, especialmente porque também organiza políticas econômicas de dominação que estruturam a escravização de negros e negras, o colonialismo e o neocolonialismo. Patricia Hill Collins, através dos estudos de Donna Richards, destaca como o pensamento ocidental se articula a partir da objetificação. Segundo Richards, a separação do conhecimento de si do conhecimento do objeto é a forma através da qual esse fenômeno acontece. A autora ainda destaca que, para Richards, a intensa objetificação é um pré-requisito para a desespiritualização do universo, o que justifica a crescente materialização do universal. Dentro dessa argumentação, Patricia Hill Collins destaca que os estudos feministas e estudos sobre raça e racismo têm demonstrado como a objetificação de mulheres e de negros e negras, a partir da identificação destes com a natureza, colocada em oposição à intelectualidade, tem servido como justificativa para a opressão desses grupos.
Uma avaliação marxista sobre o binário cultura-natureza aponta que a história pode ser vista como aquilo que os seres humanos constantemente objetificam, o mundo natural, a fim de controlar e explorar o mesmo. Cultura é definida enquanto o oposto da natureza objetificada. Se não domesticada, essa natureza selvagem e primitiva pode destruir a cultura mais civilizada. Pesquisadoras feministas apontam que a identificação das mulheres com a natureza tem sido central para a objetificação das mulheres e para a dominação masculina. Pesquisadores negros e teóricos pós-coloniais sugerem que a definição de pessoas socialmente racializadas como menos humanos, animalescos ou mais selvagens nega a subjetividade dos povos africanos e asiáticos e dá suporte à política econômica de dominação que caracteriza a escravidão, o colonialismo e o neocolonialismo. O pensamento binário será sustentáculo da objetificação das mulheres negras como o outro da sociedade, o que irá balizar a justificativa ideológica que organiza as opressões de raça, gênero e classe. A forma com que o pensamento binário é utilizado para criar categorias que só existem em relação à outra e a partir de uma lógica de opostos é fundamental para a articulação das imagens de controle, uma vez que os comportamentos e a sexualidade de mulheres negras serão não apenas utilizados como justificativas para a sua opressão, como também como modelos desviantes em relação àquilo que é considerado normal, humano, civilizado. As imagens de controle informam um processo de diferenças que se dá a partir das lógicas do pensamento binário, e a objetificação de mulheres negras, enquanto o outro da sociedade, é o que organiza o controle. Conforme Collins, a objetificação é fundamental para esse processo de diferenças formadas por oposição. No pensamento binário, um elemento é objetificado como o outro e visto como um objeto a ser manipulado e controlado. Segundo uma análise marxista do binário cultura-natureza, a história pode ser vista como um processo em que seres humanos objetificam constantemente o mundo natural para controlá-lo e explorá-lo. Se não for domesticada, essa natureza selvagem e primitiva pode destruir uma cultura mais civilizada. Pesquisas feministas apontam que a identificação de mulheres com a natureza é fundamental para a objetificação e a conquista das mulheres pelos homens. Já os estudos raciais e a teoria pós-colonial sugerem que definir as pessoas racializadas como menos humanas, animalescas ou mais naturais nega a subjetividade dos povos africanos e asiáticos e corrobora a economia política de dominação que caracterizou a escravidão. As mulheres negras são atingidas por essa objetificação enquanto mulheres e enquanto pessoas racializadas, produzindo uma dinâmica específica de opressão. Vale dizer que os processos de dominação estão relacionados necessariamente com a possibilidade de objetificação do grupo subordinado, podendo a mesma atingir contornos que levam ao ocultamento da existência daquele que é objetificado. A dominação, portanto, ao se articular pelo processo de diferenciação informado por categorias em oposição, cria hierarquizações que irão informar a matriz de dominação específica onde se articulam as imagens de controle. De acordo com Collins, os binarismos raramente representam relações diferentes, mas paritárias. Eles são inerentemente instáveis. A tensão pode ser temporariamente aliviada pela subordinação de uma parte do binarismo à outra. Assim, os brancos governam os negros, os homens dominam as mulheres, a razão é superior à emoção, na averiguação da verdade. Os fatos substituem a opinião na avaliação do conhecimento, e os sujeitos governam os objetos. As bases fundantes das opressões interseccionais se articulam em conceitos interdependentes, do pensamento binário em diferenças formadas por oposição na objetificação e na hierarquia social. Dado que a dominação baseada na diferença forma um substrato central para esse sistema de pensamento, esses conceitos implicam invariavelmente relações de superioridade e inferioridade, vínculos hierárquicos que se misturam e economias políticas de opressão de raça, gênero e classe. É a partir do pensamento binário que parte significativa das imagens de controle irá se articular e encontrar sustentação, especialmente porque o binarismo informa discursos de modernidade que são moldados para justificar a opressão de mulheres negras.
A divisão entre público e privado é um exemplo importante, especialmente quando analisamos o trabalho de mulheres negras e as imagens de controle que são articuladas para a exploração econômica do mesmo. Para Collins, a própria ideologia de gênero norte-americana é sustentada a partir desses binarismos, que acabam por tratar como desviantes e fora da norma os arranjos familiares das comunidades negras e a feminilidade de mulheres negras. Dessa forma, o trabalho exercido por essas mulheres, tanto no interior de suas famílias e comunidades, quanto no emprego remunerado, é explorado pelo capitalismo de forma aprofundada, justificada a partir das imagens de controle. Conforme Patrícia Hill Collins, dois elementos do ideal tradicional de família são especialmente problemáticos para as mulheres negras. Primeiro, a divisão presumida entre a esfera pública do emprego remunerado e a esfera privada das responsabilidades familiares não remuneradas nunca se aplicou a elas. Em segundo lugar, o par público-privado que separa o lar familiar do mercado de trabalho remunerado é fundamental para explicar a ideologia de gênero nos Estados Unidos. Se partíssemos do princípio de que homens de verdade trabalham e mulheres de verdade cuidam da família, então os negros sofreriam de ideias deficientes em relação a gênero. Em particular, as mulheres negras se tornariam menos femininas porque trabalham fora de casa, são remuneradas e, portanto, competem com os homens, e porque seu trabalho as obriga a ficar longe dos filhos. A animalização de mulheres negras é um processo de objetificação que tem sido manipulada para justificar as violentas opressões que os corpos dessas mulheres recebem historicamente. Já na escravização, as mulheres negras eram lidas como mulas, meras unidades de trabalho semoventes, cuja qualidade de vida era irrelevante desde que estas exercessem suas tarefas. Serem tratadas como mulas da sociedade é o centro da opressão que atinge as mulheres negras. Dessa forma, podemos dizer que a resistência às imagens de controle é o centro do pensamento feminista negro. Esse tratamento desumanizante está diretamente relacionado com a esfera do trabalho, a qual é analisada pelo pensamento feminista negro estadunidense a partir de duas temáticas: como as opressões interseccionais são definitivas para a organização do trabalho remunerado de mulheres negras e a forma como o trabalho doméstico de mulheres negras é, ao mesmo tempo, emancipador e opressor. Gente, o trabalho da Winnie Bueno sobre o conceito de imagens de controle de Patricia Hill Collins é insuperável. E sobre essa questão da autoidentificação das mulheres negras como forma de resistência às imagens de controle, quero recomendar a live que tem aqui no canal, Bruxas Pretas e seus ensinamentos, com a doutora Carolina Rocha. É só você ir na aba de vídeos ao vivo e encontrar a live lá. Não se preocupe, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link da live Bruxas Pretas e seus ensinamentos, porque é exatamente o que a doutora Carolina Rocha faz, uma autodefinição como forma de resistência às imagens de controle. Então fica aqui a dica da leitura da semana, para que os feminismos que, no seu contexto de interseccionalidade, compreendam essas imagens de controle e as formas como nós estamos constantemente sendo expostas a essas imagens, a esses estereótipos, a essas formas de binarismos, de opostos, de localizar as mulheres negras como o outro da história e, portanto, alvos de combate. Fica aqui a dica da leitura. Ótima semana e boas leituras para você.